juntos. Mais para cá, mais para cá. Quem estiver no canto, vamos chegando mais para cá. Para todo mundo ficar bem pertinho um do outro. Quem está em pé, senta. Quem tiver de cabelo branco e em pé, senta. Bora, xarope. Vamos começar o culto. Então, vamos adorar o Senhor. E eu queria, aqui em cima desse versículo muito bonito, que é João 6,35, que fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então as pessoas, né, no contexto desse versículo, elas queriam pão físico, né, o pão de fato feito com farinha. Mas esse pão só saciaria a fome por algumas horas. Mas elas não conseguiam compreender o tipo de pão que Jesus estava oferecendo a elas. Então, ele oferecia satisfação plena nele, não algo momentâneo. Ele estava oferecendo a eternidade e não coisas passageiras. Então, tendo isso em mente, vamos começar orando. Vou pedir para o Lucas orar. Deus abençoe o culto, abençoe todas essas pessoas que estão aqui. Deus, eu peço muito obrigado pelas pessoas que vieram, pela mídia, pelo grupo do louvor, e que seja um culto maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar louvando ao Senhor, amém? Amém. Vamos adorar a Deus essa noite juntos, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso corpo. Vamos buscar a Ele porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória. Te busco, eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém? Amém, amém? Eu não percebi se a gente fez isso, mas já falou com o irmão que está do seu lado? Ninguém falou comigo, acho que só a Danusa falou comigo e a Vitória.
Agora sim. Boa noite, hein? Boa noite. Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Declara isso sobre a sua vida, sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor reine no nosso coração, na nossa vida. Que o Senhor se aproprie de nós, que Ele tome conta de nós, do nosso corpo, das nossas atitudes, da nossa mente, nosso coração, que Ele seja o primeiro, que Ele seja o principal. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Você pode
dizer assim: Jesus, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. De coração, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Isso é muito importante. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, porque Ele é digno de receber. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vamos cantar essa música novamente. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor, só Tu és digno de receber o louvor, a honra e a glória. Só Tu és digno, Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno, Tu és santo, Senhor. E a Ti, Senhor Deus, Te damos todo o louvor, Senhor Deus, neste lugar, nesta igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela minha existência, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. E que nós possamos entender que o único propósito da nossa vida, a razão da nossa existência, é o louvor, é a honra, a glória ao Teu nome, Senhor. Para isso que nós fomos criados, Senhor, para o louvor e glória do Teu santo nome. E a Ti te damos e entregamos o louvor, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar e cadê a Vitória? Vitória. Então, gente, depois desse momento de louvor, agora eu queria que vocês dessem uma boa olhada no nosso templo. Ele é bonito, não é? Você não acha bonito, Luquinhas? Muito bonito. Mas sabia que para manter ele custa caro? Né, pastor Isaías? Cadê o pastor Isaías? Sumiu. Mas, gente, custa caro manter um templo bonito desse. E por isso que esse momento agora é tão importante. Para a gente poder ajudar a manter a casa do Senhor limpinha, com luz, com água. É por isso que é tão importante o momento das ofertas. E agora a gente vai para esse momento, né, Luquinhas? Sim. Então agora ofertem com alegria, com amor, porque é para o Senhor. Amém? Todos que têm sede, e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza,
tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem. Você pode cantar: vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar ofertando na sua casa. E, Pai, vem lhe pedir também, Pai, que o Senhor, no próximo culto, Pai, o Senhor possa dar oportunidade a quem não ofertou, por qualquer motivo, de poder ofertar também. E que o Senhor, Pai, também entre no coração de cada um que veio, Pai, mostre que vale a pena perseverar. E que quem não veio por N motivos, o Senhor também possa encontrar, nem que seja por uma correção, mas o Senhor possa se fazer presente, tanto agora aqui no culto, quanto na nossa vida cotidiana. É isso que eu lhe peço e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora vamos para o momento mais aguardado, que é a hora de revelar quem vai ser o pregador dessa noite. Você já sabe quem é, Luquinhas? Sei não. Alguém sabe quem é? Manu sabe. Não conta ainda, Manu. Eu quero dar algumas pistas. Esse cara é muito bom de Bíblia. Esse cara sabe praticamente de tudo de Bíblia. Qualquer coisa que perguntar para ele, ele vai ser o primeiro a responder, o primeiro a levantar a mão para poder responder. E agora, tá mais fácil, gente? Não. Pode subir, Mateus. Yeah! E para orar pelo Mateus, para que a palavra seja abençoada, para que o Espírito Santo possa fluir e falar através dele, eu vou pedir para o meu pai, Eduardo, vir orar por ele. Yeah! Oremos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, Senhor Deus, entrego o Mateus em Tuas mãos, que Teu Espírito Santo, meu Pai, possa usá-lo, Senhor Deus, como canal de bênção, Senhor Deus, para todos nós que estamos aqui, Senhor. Senhor, para o Senhor não importa a quantidade, Senhor Deus, o que importa, Senhor Deus, são os corações que vieram dispostos, Senhor Deus, a ouvir a Tua palavra, Senhor. E o Senhor morreu naquela cruz, meu Pai, nem que se fosse para salvar apenas uma pessoa, uma alma, Senhor Deus, já teria valido a pena o seu sacrifício. Então, meu Pai, que esta noite, meu Pai, possa vidas, Senhor Deus, serem transformadas, Senhor Deus, através da Tua palavra. Usa o Teu vaso, Senhor Deus, que ele possa ser um canal de bênçãos para nós. É isso que eu te peço, entrego em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem? Para quem não me conhecia, eu sou Mateus, né? E eu só queria falar uma coisinha antes, que hoje é um dia especial para mim. Eu falei uma vez
um discipulado que a gente faz lá no Juntos, que é um grupinho bem menorzinho, eu falei uma vez lá na casa da Gisele que meu sonho era pregar. Uma vez pregar, teve uma outra vez no Juntos que eu falei que também um sonho meu era pregar. Então, graças a Deus é um sonho que Deus está realizando, né? E eu espero que o Espírito Santo fale com todos vocês, né? Vamos abrir na passagem de João 6, a partir do versículo 24. A gente vai ler do 24 até o versículo 42. Tá aí já? Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para sempre, para a vida eterna, né? A qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Então é até aí. Eu queria começar a falar, na verdade, sobre um filme. Não sei se vocês já viram um filme chamado 500 Dias com Ela. É um filme de uma comédia romântica, só que não termina com um felizes para sempre. Conta a história de um cara chamado Tom, que ele está em busca de um amor. Ele quer o amor, procurando o amor da vida dele. E de repente ele encontra uma mulher muito encantadora, chamada Summer. E ao contrário dele, que quer um felizes para sempre, ele quer um casamento perfeito, viver do ladinho da pessoa amada, ela não quer ter um parceiro fixo, ela quer viver a vida doidada, né? Crianças não repitam isso em casa. E, enfim, e ele se apaixona muito por ela. E é isso que faz o filme andar. Ele cria uma ideia errada de quem é a Summer. Se apaixona por essa ideia e não pela Summer de verdade. E no capítulo 6, essa passagem que a gente acabou de ler, é basicamente a mesma coisa. Aquela multidão que acabou de ser alimentada por Jesus, criou uma ideia errada de quem era Jesus. E, enfim, e isso faz justamente a história que está sendo contada aqui se mover também. Enfim, tudo isso começa na multiplicação dos pães e peixes, que é justamente no início do capítulo 6. Essa história todo mundo conhece, né? Jesus estava ensinando para uma multidão gigantesca, não tinha comida, era muito tarde para dispensar aquela multidão, e então
eles precisavam arrumar um jeito de alimentar todo mundo. Não tinham dinheiro para comprar comida, não tinha comércio perto, enfim. Que Jesus resolveu, levaram um menininho com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus deu graças e multiplicou aquele alimento para que todo mundo pudesse se alimentar. Todo mundo se alimentou bem e sobrou ainda 12 cestos de comida, cheios. Mas Jesus sabia a intenção de cada uma daquelas pessoas que foi alimentada. Após isso, os discípulos foram na frente de Jesus, Jesus ficou para orar, os discípulos foram para o outro lado do mar da Galileia. Jesus ficou para orar e depois encontrou os discípulos no meio do mar, que é a passagem que ele anda sobre as águas. Enfim, eles todos juntos vão para o outro lado do mar da Galileia. E a multidão começa a procurar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele foi lá para o outro lado do mar da Galileia, vamos lá. E eles foram, e aí que começa a passagem que a gente acabou de ler. Eles queriam realmente mais comida. E viram que Jesus era uma espécie de padeiro milagroso e queriam mais comida. Só que Jesus começou a falar, olha, tudo bem, vocês querem mais comida, só que isso não é o importante. O mais importante é o pão que desceu do céu, que o Pai vai dar a vocês através do Filho do Homem e que tem o selo de aprovação de Deus. Só que aí eles não conseguiam entender isso. Eles perguntavam, como é que a gente pode fazer isso? Sendo que ele já tinha falado que é o Filho do Homem que ia dar para eles. E também perguntaram, não, mas que sinal milagroso você vai fazer? Sendo que ele já tinha acabado de fazer um sinal milagroso. Eles queriam um sinal milagroso maior do que o maná caindo do céu, lá quando o povo saiu do Egito. Enfim, e o clímax desse texto é justamente quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Isso deixa eles muito decepcionados. Poxa, não era isso que eu queria, não era uma pessoa, eu queria pão mesmo. Isso deixa eles muito decepcionados. Mas a gente então tem esse cenário, o povo quer comida, quer transformar Jesus em rei para ter sempre comida à vontade, e Jesus quer mostrar para eles que o que mais importa é Ele próprio, é Ele que tem que saciar essas pessoas. O tempo passou desde dessa história e a humanidade continua da mesma forma. Todos nós aqui, inclusive eu, continuamos com o mesmo pensamento. A gente olha para Jesus de uma forma muito egoísta. O egoísmo ele é da natureza do ser humano. Tanto é que Adão e Eva comeram o fruto proibido por causa do egoísmo. Eles queriam conhecer o bem e o mal igual a Deus, né? Como diz lá em Gênesis 3:5. Não precisa colocar, não. Mas é isso que moveu o coração de Adão e Eva. Eles queriam ser iguais a Deus, queriam ter esse conhecimento para eles. Era o egoísmo que movia eles. E hoje em dia o egoísmo é o que mais reina nas nossas relações humanas. Cada um busca a vantagem para si próprio, sem pensar no seu próximo. E por causa desse egoísmo, de tanto querer, nós acabamos distorcendo a imagem de Cristo, distorcendo o próprio Evangelho. Nós moldamos o texto, mudamos Cristo, na verdade, Cristo e o Evangelho ao nosso gosto. Usamos interpretações equivocadas e distorcemos o texto bíblico para que a minha vontade se encaixe e eu não me submeta à vontade de Deus. Só que pensar em Cristo de uma outra forma, que não seja a forma como está descrito na Bíblia, é distorcer Jesus e, na verdade, é limitar o poder de Deus, o poder de um Deus infinito. Já pensou você, sabe, é como cortar as asas de um passarinho, sabe? Ele não vai conseguir voar, fazer aquilo que ele foi feito, sabe? Então, agora você limita o poder de um Deus infinito. E você acaba usando ele como um Deus pagão. E é literalmente usar. Como as pessoas usavam os deuses gregos, nórdicos, enfim. Ou
pior ainda, isso revela o desejo do nosso coração. Acaba que você se coloca no lugar de Deus, você se torna o seu próprio Deus e usa Ele para fazer a sua vontade. E, bom, não existe nada mais satânico do que isso. Dessa forma, cada pessoa cria o seu próprio Cristo à sua imagem. E aquelas pessoas criaram um Cristo que era um padeiro, basicamente. E todos esses Cristos são diferentes do verdadeiro Cristo que está descrito na Bíblia. Um dos maiores exemplos disso, e era basicamente esse Cristo que as pessoas estavam vendo nessa época, era um Cristo gênio da lâmpada. Era um Cristo que só servia para realizar os meus desejos na hora que eu quero, da forma como eu quero, do jeitinho que eu quero, e ai dele se não fizer do jeito que eu quiser. E, bom, a gente continua tratando Deus assim, Deus, Cristo, enfim. A gente continua tratando Ele assim, como alguém que só faz aquilo que é o meu desejo. Enfim, até... Como é que eu posso dizer? Jesus, ele nos encoraja realmente a pedir a Ele. Ele realmente fala lá no Sermão do Monte que a gente tem que pedir, bater a porta, só que não é algo desenfreado, não é algo que eu realmente peço num dia, Ele executa imediatamente. Sabe, Ele não é um gênio da lâmpada, Jesus não é um padrinho mágico. E ele faz as coisas da forma como Ele quer, na hora que Ele quer. O próprio Jesus, inclusive, ele sofreu com isso, sofreu com um desejo que não foi atendido por Deus. Ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Quando ele estava já indo para a cruz, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Só que ele entendia que passar por aquele sofrimento era necessário. Então, ele logo falou: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele logo realmente se submeteu à vontade de Deus. Então é isso. A gente tem que desejar, tem que chegar a Deus pedindo o que o nosso coração deseja realmente, mas a gente tem que entender que não é desenfreado. Assim, Ele faz aquilo que Ele quer na hora que Ele quer. Tem outra coisa, outro Cristo, na verdade, que me incomoda, tem me incomodado muito, que as pessoas lá fora têm acreditado muito, que eu chamo de Cristo Lifestyle, que é, na verdade, um Cristo que apenas muda os seus hábitos. Ele apenas muda os seus hábitos, a sua saúde, a sua moral, ele te torna uma pessoa melhor. É claro, de novo, Cristo realmente nos incentiva a cuidar da nossa saúde, a buscar uma academia, a realmente ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa bondosa, generosa. Realmente, Jesus nos incentiva a isso. Só que dá para fazer tudo isso e continuar não sendo cristão, não ser cristão. Ser bondoso, generoso, cuidar bem da saúde, ter uma boa rotina. Dá para fazer tudo isso sem ser cristão. O que realmente Jesus propõe para a gente? Ele propõe uma mudança interior, uma mudança no coração, que vai além de ajudar a senhorinha a atravessar a rua. Ele propõe uma mudança no nosso caráter, que em lugares no nosso coração que são tão inacessíveis, até inacessíveis para a gente mesmo. Lugares que só Cristo pode ver. E ele veio para mudar isso, para redimir a humanidade com Deus, e não para nos tornar apenas pessoas melhores. E eu poderia ficar citando vários Cristos durante a noite toda, mas isso mostra que as pessoas, elas criam ídolos que refletem somente os desejos do seu coração. Como João Calvino disse, o coração é uma fábrica de ídolos. É aí que a gente entra em uma outra questão que eu percebi lendo esse texto. As pessoas,
as pessoas da multidão, elas queriam que Jesus fizesse um outro milagre, um milagre maior do que o maná caindo do céu. Essa história é contada lá em Êxodo 16, e foi quando o povo estava saindo do Egito, não tinha o que comer realmente, Deus fez cair o maná do céu. Só que, olhando para o povo aqui de João 6, caraca, eles tinham acabado de ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles querem mais milagres. E realmente, eu percebo que muita gente, até hoje, tem essa necessidade de, não, eu quero ver milagre. E essa é mais uma forma reducionista de ver a Jesus. Ele apenas como um milagreiro. Apenas alguém que faz coisas espetaculares. Sabe, um mágico. Eu não quero dizer que Jesus não faça milagres hoje. Claro que ele faz. Só que ele faz na hora que ele quer, da forma como ele quer e também pelos motivos que ele quer. O problema é que tem muita gente que realmente vê a fé como somente uma sequência de milagres sendo realizados. Precisa do sobrenatural, do extraordinário, do milagre. E a fé não... Dizem que a fé não funciona sem isso. Só que acaba que essas pessoas se colocam também no lugar de Deus, porque eles tratam Deus como, por exemplo, como um Pokémon, que você dá um comando e ele ataca, ou como uma inteligência artificial, que você dá um prompt e ela executa. Deus não funciona assim. A gente não consegue mandar em Deus. E então ele não vai fazer um milagre exatamente só porque eu pedi, só porque eu dei um comando para ele, eu estou mandando nele. Não, ele faz porque ele quer. Então a gente precisa ver mais Deus naquilo que é ordinário, naquilo que é o dia a dia. Sabe, o próprio Jesus é um exemplo disso. Jesus era uma pessoa normal. Ninguém via ele, assim, a aparência dele, olhava para ele e falava, poxa, esse cara é um cara espetacular, ele faz isso. Não, eles viam Jesus como uma pessoa comum. Claro, depois que ele fazia um milagre, as pessoas começaram a olhar, não, ele faz milagre. Só que o intuito realmente de Jesus vir como ser humano era mostrar que ele era uma pessoa comum. Então, claro, se a gente precisa de um milagre, precisa ter uma pessoa que está doente e precisa de uma cura, claro que a gente vai orar pedindo a cura dessa pessoa. Mas, e quando você não tiver uma pessoa doente do seu lado? Né? E quando essa pessoa doente acaba falecendo por causa da doença? A gente não pode viver só esperando o milagre acontecer. A gente tem que ver Deus também nas coisas comuns do dia a dia. Se toda experiência que nós temos com Deus fosse extraordinária, então nenhuma delas seria realmente extraordinária. Porque o milagre ele só é realmente algo maravilhoso, algo incrível, porque ele não acontece sempre. É assim que eu vejo. Jesus ele fazia os milagres naquela época para mostrar o caráter dele. Pensa só, ele realmente acabou de chegar no mundo como uma pessoa normal, uma pessoa comum do dia a dia, e ele precisa mostrar o caráter de Deus para as pessoas. Ele mostrava através dos milagres. Tem um exemplo da própria multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus ele quer mostrar que ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, não só as necessidades físicas, como a fome, mas também principalmente as necessidades espirituais. É ele que sacia a nossa fome espiritual. E esse que eu vou falar daqui a pouco mais. E é engraçado eles evocarem o milagre do maná caindo do céu, porque Deus queria mostrar a mesma coisa que Jesus está mostrando aqui. Deus, naquela época, no Egito, quando tirou o povo do Egito e fez o maná cair do céu, ele queria mostrar: eu posso sustentar vocês. E Jesus aqui também: eu posso sustentar vocês.
Além disso, os milagres, eles são apenas uma porta de entrada da fé. Jesus, e não é um ponto final, né? Jesus, no Sermão do Monte, ele contou aquela parábola da casa construída na areia, a casa construída na rocha, né? A casa construída na rocha só sobreviveu porque estava não sobre os milagres, não estava baseada nos milagres, mas porque estava baseada nos ensinamentos de Jesus. Mas mesmo assim, aquele povo não conseguia entender isso. Eles não conseguiam ver além do pão, não conseguiam ver além da própria fome, não conseguiam ver além do próprio umbigo. Dane-se o que esse Jesus está falando aí, eu quero pão, eu quero comida. Aí quando Jesus fala que não vai ter pão, eles começam a ficar realmente muito decepcionados. E o próprio Jesus disse, vocês me viram, mas ainda não creem. E nós? Nós podemos sair diferentes daqui hoje. Eu digo nós porque realmente eu também me incluo nisso. Eu também, muitas vezes, vi Jesus só como alguém que realiza os meus desejos. Muitas vezes eu já orei coisas que eu paro para pensar depois, caraca, por que eu orei isso? Tô orando como uma pessoa do mundo, como uma pessoa que não é crente. Mas é isso. A gente vai vivendo assim e aprendendo mais quem é Jesus. E quem que é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso é Colossenses 1, do versículo 15 ao 20. Eu quis falar dessa parte, basicamente uma canção de Paulo, porque eu acho que esses versículos mostram, bem resumidamente, quem que é Jesus. No geral, quem que é ele, quem é Jesus, a sua missão, o caráter dele, enfim. E o texto que a gente acabou de ler, de João 6, mostra que ele é o pão da vida. Quem vai a ele jamais terá fome, e aquele que crê nele nunca mais terá sede. Tem uma frase muito famosa que é atribuída a diversas pessoas, mas o que eu vi que é mais atribuída é ao escritor russo Fyodor Dostoiévski, que diz que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Essa é a nossa função, adorar a Deus e somente a Deus. E para nós termos um relacionamento com Ele. Quando a gente lê lá em Gênesis, o que Deus fazia toda a tarde era chegar e conversar com Adão. Deus nos criou para que a gente se relacionasse com Ele. Só que por conta do pecado, nós nos afastamos de Deus e todo ser humano agora tem esse vazio, esse buraco que precisa ser preenchido dentro do coração. É um vazio infinito que só pode ser preenchido por um Deus infinito. O ser humano até tenta preencher esse vazio com outras coisas, mas todos ídolos. E é impossível preencher esse vazio sem Deus. Somente Cristo pode saciar a fome da alma humana, pois Ele é o pão da vida. No final dessa passagem de João 6, Jesus diz, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar mais para Cristo e crer nele. Não para obter bênçãos terrenas, mas para ter a vida eterna. E se
que você nunca olhou para Cristo, nunca olhou para Cristo dessa forma, como diz lá em Colossenses 1, hoje você tem a chance de olhar. É isso. Antes de chamar o pastor Isaías para vir aqui, só tem que dar alguns avisos, né? Amanhã tem juntos, tem conexão, 5 horas, os dois. Tem também culto de manhã, com a EBD, logo em seguida, culto da noite. Programação padrão da nossa igreja, né? E está chegando também o congresso, que é dia 13 ao 16. Venham todos